Meus queridos, o tema de hoje é o seguinte: a difícil arte de relacionar-se com os outros, com pessoas. E aí eu quero dizer uma coisa a você. Eu compreendo totalmente, porque vocês imaginam o que eu recebo de convite, de isto, de ir para ir aqui, para ir ali, para fazer... Muito bem. Eu entendo o que você pensa. Que realmente é um esforço, às vezes é uma pena, às vezes é um fardo. Você, depois do expediente, depois que você terminou um dia de trabalho, você ainda ir bater nas costas de um fornecedor, cumprimentar um cliente, fazer lá, né, um mise-en-scène qualquer, ou fazer lá um networking, como a gente chama, até com os próprios funcionários, colegas de trabalho, com o chefe. Quantas vezes? Né? Quando você é convidado para a casa do patrão, é uma coisa meio tensa, difícil. Como é que faz? Você tem razão, não é fácil. Só que... E aí vem o outro lado da moeda. Nós vivemos, meus queridos, numa sociedade gregária. O ser humano é um ser social. E essa sociedade nossa, ela é, queiramos ou não, a sociedade do toma lá da cá. Se você for, se você prestigiar com a sua presença alguém que convidou você, esse alguém sentir-se-á, de certa forma, compelido ou obrigado a prestigiar você quando você precisar do prestígio dele. Se você não prestigiar ninguém, se você nunca for a recepções, coquetéis, eventos, formaturas, etc., ninguém irá nos seus eventos, nos seus coquetéis, na formatura dos seus filhos ou nos casamentos de seus filhos. Quando você convidar outras pessoas, ninguém vai. Ele não vai, por que eu vou? Se você não visita doentes, quando você ficar doente, quem vai visitá-lo? Eu sei que é uma coisa que você pode falar assim para mim. Quer dizer que a gente vai, não é pelo sentimento puro de ir, é só porque se a gente não for também não vem? Quer dizer, é só um toma lá da cá? Do ponto de vista social eu estou falando, é assim. Eu estou falando isso com relação a situações em que você não tenha um genuíno prazer ou sinta uma genuína obrigação íntima de fazer, de cumprir. Essas outras situações, elas são mais fáceis. Por quê? Porque realmente é um parente próximo, é um filho, é um pai. Eu tenho que ir visitar. É mais fácil, às vezes, quando é uma pessoa assim, que eu recebi um convite de um fornecedor, recebi um convite de um cliente, e agora? Será que eu tenho que ir? Nem bem conheço essa pessoa, devo ir? Eu queria dizer às pessoas que estão me ouvindo e que muitas vezes não têm vontade de ir a compromissos, de ir a festas, de ir a reuniões, porque reclamam que não tem roupa, ou reclamam que é muito chato, que aquelas pessoas são chatas, que elas falam muito mal dos outros. Eu queria lembrar essas pessoas que elas correm um risco muito grande ao viverem isoladas. Elas correm o risco de serem pessoas vistas, de serem pessoas analisadas como pessoas autossuficientes demais, como pessoas assim metidas, como pessoas que não se misturam, como pessoas que não são agradáveis. A pessoa que vive em sociedade, a pessoa que tem um papel social, tem que ir,
tem que fazer um esforço para ir. Por exemplo, quando um chefe convida para uma festa do seu marido, por exemplo, para o seu marido ir, e fala, traga sua esposa. A esposa nem sempre quer ir. Mas é muito chato, eu não sei como é que me comporto, eu não sei. Tem que ir. Quando a mulher trabalha fora, trabalha no banco, por exemplo, e o banco tem uma recepção qualquer, e ela diz para o marido, vamos junto. Ele fala, não, eu não vou, não sei. Deve ir, deve relacionar-se, deve... Eu sei que é uma coisa difícil, é uma coisa dura. Às vezes, por exemplo, vocês querem ver uma coisa dura, difícil, às vezes, você recebe um convite de um fornecedor, de um cliente, para passar um fim de semana na casa de praia dele, ou sei lá onde. Para algumas pessoas é muito fácil, é uma delícia, mas para outras falam, meu Deus, que roupa, como é que eu faço? Eu não gosto disso, eu não me sinto bem. Mas às vezes tem que ir. Por que você tem que ir? Porque eu já disse isso várias vezes. No mundo dos negócios, é preciso que a gente se compenetre de uma coisa. Não existe pessoa jurídica, não existe banco tal, não existe empresa tal. Existem as pessoas que trabalham nesse banco, nessa empresa, nessa loja, nesse supermercado. E são essas pessoas que contratam você. São essas pessoas que compram de você. Não é um banco tal que compra de você, nem a empresa tal, são pessoas que compram de você. São pessoas de carne e osso. E quando essas pessoas convidam, e vem o convite em nome do banco, em nome da empresa, em nome de uma indústria, em nome... Na verdade, não é a indústria que está convidando, é o fulano de tal. E esse fulano sente-se prestigiado quando você aceita e vai a uma cerimônia ou alguma coisa que ele convidou. A sua presença é um prestígio a ele. E a gente, às vezes, tem uma tendência horrível, sabe qual é? Isto é um crime social tremendo. Não, eu digo que vou, que é para ele pensar que eu vou. Então confirme, eu vou. E na última hora, eu dou uma desculpa, aconteceu um problema, eu estava pronto para ir, rapaz, minha mulher pronta, aconteceu. Você faz isso uma vez, acreditam. Mas você faz 2, 3, 4, meu querido, ninguém acredita mais. E todo mundo fala assim, ele confirmou, confirmou, mas não vem. Porque ele não vem, ele nunca vai. Ele confirma e não vai. Esse é o jeito dele. Esse é o jeito dela. E nada é pior para a sua imagem do que essa fama que você, como a gente brinca, pegou. Então, eu sei, eu entendo, eu sinto. Às vezes a dificuldade de você ir num lugar onde só tem pessoas estranhas a você. Você imagine como é difícil para a sua mulher, para o seu marido, às vezes para os seus filhos irem à casa ou a uma que o patrão convidou. Aquela mulher chata, na opinião de vocês. Aqueles filhos chatos, aqueles filhos soberbos, aqueles filhos, sabe, que vêm... Essa é a vida em sociedade. A gente não faz só o que gosta. A gente tem que pensar muito. E daí as pessoas falam assim, professor, eu não sei, fulano foi promovido, eu não fui. Fulano, convidam ele para tudo, a mim não convidam para nada. Por que será? Por que será que você não é muito... Será que você vai? E você, quando vai, você faz o esforço de ir de rodinha em rodinha, fazer aquele esforço de dentro de falar,
Oh, puxa vida, você é do departamento tal, olha, parabéns pelo... Você é capaz... Ou você vai ficar num canto ali, é melhor. Então, para quê? Vai para quê, se você não se relacionar? Meus queridos, o que eu quero dizer da difícil arte é porque é uma arte, você tem que ser... Por que eu digo arte? Porque você tem que ser um artista. Você sabia que de cada 100 empregos, 80 são dados, ou até mais, segundo uma pesquisa que eu li, por recomendação de alguém ou de amigos, e não por currículos entregues pela internet, etc. Você sabia que os empregos são conseguidos quando algum amigo recomenda você? Algum conhecido recomenda você? Agora, se você não vai, se você não participa, se você não se relaciona, como que você quer ser conhecido? Se você não fala, como é que você quer ser conhecido? Se você não vai, se você fica com aquele ar blasé no canto, quem vai gostar de você? Essa coisa da amizade, do relacionar-se, é muito importante. Gente, vocês não imaginam que os negócios... Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Sabe qual é a grande fama que todos os milionários empresários falam do tal do golfe? Que é um jogo daquele que você bate, aquele golfe, né? Com aquela bolinha que vai no buraco. Por que ele é tão famoso entre os empresários do mundo inteiro? Porque o golfe propicia uma enorme oportunidade de relacionamento. Por quê? Porque é um jogo muito demorado. Os jogadores vão junto, conversam, são horas, conversam e jogam. E ali os negócios ocorrem. Há vários exemplos, dezenas de exemplos, de negócios fechados num campo de golfe, ou que tiveram início num campo de golfe. Quando eu conheci melhor você, quando numa situação mais assim, solta, livre, eu pude perguntar a você coisas que em situações formais, no escritório, e eu não tenho sequer como perguntar, como descobrir. É ou não é verdade que é numa churrascaria, muitas vezes, que você fala para o chefe uma coisa que você não teria como falar, né, dentro do escritório? Numa festa de confraternização, quando você reúne todo mundo, quando as pessoas conhecem um pouco mais da intimidade das outras, é que as oportunidades ocorrem. Eu vi em várias empresas, nos meus 30 anos de consultoria, sempre diretores dizendo assim: puxa, rapaz, você sabe que eu não conhecia o fulano de tal aqui nosso? Pois foi naquele casamento que eu fui, naquele coquetel, etc. Nós ficamos conversando. Mas que sujeito formidável, que pessoa assim espetacular, e uma esposa maravilhosa, uma família bonita. Foi promovido. Mas eu pergunto a você, não é lógico? Se você fosse o patrão, se você fosse o diretor, você promoveria alguém que não conhece? E como é que você faz para ser conhecido? Tem que se relacionar. E o marido e a mulher e os filhos têm que entender isso. E têm que ajudar nisso. Tem que ajudar. Não é gostoso, não é agradável. Às vezes a mulher diz assim: bem, eu vou de novo naquela vernissagem, na abertura, na inauguração daquela pinacoteca ou daquela exposição de arte, daquela pintora, mas é um horror, mas eu não entendo. Mas vai. Vai, olha, elogia. Fala,
Sabe, não venha com essa história, eu sou sincero, eu falo o que eu quero, porcaria de quadro. Você é um pintor, ou então não vá, porque é melhor não ir. Não é verdade? Agora, pense bem, se as pessoas crescem ou não, se não é através do relacionamento, do conhecimento das pessoas, que as coisas, os negócios ocorrem, as amizades se formam. Pense nos amigos que você tem. Como é que você os conheceu? Foi numa situação formal? Não, foi numa festa, E aí vai. Então tome cuidado com isso. Tome cuidado, porque se você fica como sei lá o quê, uma pessoa dentro do purungo, como a gente chama no interior, quer dizer, uma pessoa fechada, uma pessoa que não vai, que não se relaciona, sua loja não tem sucesso. A loja do fulano é cheia de gente, mas ele vai em todos os lugares, ele está lá, ele está cumprimentando, ele dá o cartão dele, ele fala, apareça lá, chegaram os produtos novos, você não vai. Você não participa da sociedade. Você não se integra, a sua mulher não vai, você não prestigia a sua esposa que trabalha no emprego dela. Você, mulher, não prestigia o seu marido no emprego dela, então não vai, então não cresce. E você reclama que o fulano é puxa-saco, que o fulano é lambibota, que o fulano é não sei o quê, que aquela mulher assanhada. Sabe, vá, participe, esteja junto com o seu marido, junto com a sua mulher. Não faça o seu marido parecer um viúvo, né? Uma pessoa que não tem... Não, vá junto com o seu marido. Vá junto com a sua esposa, não deixe a sua esposa ter uma imagem que só fala de um marido que ninguém viu, que ninguém conhece, que ninguém nunca sequer imaginou como era. Né? E ela tem que falar, né, ele é muito ocupado, mas ele nunca vem, ele não gosta de nós. Não, ele gosta, ele é um pouco... Daí ela tem que falar o quê? Ele é muito tímido, ele é esquisito mesmo, ele não... O que ela tem que falar? Entendam bem isso. Tem que participar. A difícil arte de se relacionar com os outros, sabe, é um grande esforço, mas é a chave do sucesso. E você tem que fazer isso numa sociedade. Então, com o seu fornecedor, com o seu cliente. E na família não é a mesma coisa? Você não tem que fazer o esforço de visitar, às vezes, um filho com uma nora que você... Né? Ou de uma filha com um genro que você não gosta muito. E você não tem que fazer o esforço de visitar seu pai, sua avó, seu avô, seu tio. E não é isso que faz a família. Não é isso que forma os relacionamentos duradouros.